Ok, então estamos gravando dia 29/7/2021. Nossa, acabei de lembrar que hoje é aniversário do meu irmão. Olhei a data, ela falou é 29 de julho. A gente acorda, tudo bem, depois da aula eu dou os parabéns para o meu irmão. Acabei de lembrar que hoje é aniversário dele. Olhei a data ali. Pessoal, muito frio, né? Nossa, eu estou aqui em São Paulo ainda, acho que eu comentei com vocês a semana passada, né? No mesmo cenário, com mais barba. Olha lá, nunca tive barba. Vamos lá, tá essa moda, né, na pandemia. E com muito frio, gente, muito frio. Eu estou aqui numa casa que é do meu cunhado, que a casa está vazia, terminando de construir. E aí, aqui eu fico na varanda, ele pôs uma internet aqui, interior de São Paulo, Barretos, mas hoje amanheceu 6 graus aqui. Então eu estou muito encapotado, com duas camisetas e 2 moletons e coberto com uma mantinha aqui. E assim vamos, mas está gostoso, confesso que está gostoso. O friozinho e a conexão está boa, pelo menos a internet está bem razoável, estou conseguindo ficar sozinho aqui os dias no computador, né? Então são os desafios, como eu acabei, está frio também, né, Clara? Como eu acabei de comentar no WhatsApp, para a Caterine, são os desafios diários aí da pandemia, né? Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem no chat, no WhatsApp, não. Bom, primeiro a questão da plataforma, pessoal, o que aconteceu? Não sei se vocês estão acompanhando, fazer um comentário rápido sobre isso. Ontem eu consegui terminar a aula por volta de 11h20, mais ou menos, e também tive esse bate-papo no começo aqui de uns 10, 15 minutos, enquanto o pessoal vai visualizando as mensagens lá. Opa, já chegou mais gente também. Bom dia a todo mundo aí. Clara, Ingrid, Ana Carolina, Pedro, Catarine, Vitória, o André estava aqui e caiu. Vamos ver se ele consegue voltar. Então, não sei se vocês estão acompanhando, porque isso, enfim, assuntos gerais pertinentes às universidades. Vocês viram essa pane no CNPq? Está rolando muita preocupação em vários grupos que eu pertenço aí no WhatsApp, de professores da Rural, fora da Rural, cientistas, pesquisadores, muito preocupados com a perda do servidor do CNPq, um órgão ligado à ciência e tecnologia, Ministério da Ciência e Tecnologia, que derrubou essa semana toda a plataforma Lattes. Não sei se todo mundo já fez o Lattes, se não fez é legal começar fazendo, tá bom? Eu também comecei a mexer com Lattes no final da minha graduação, começo do mestrado. Isso já vão quase 30 anos, gente, 25 anos, 26 anos, que a gente mantém o nosso currículo, então, naquela plataforma do CNPq. E o que está rolando aqui, o backup foi perdido, e que a gente vai ter que reinserir, imagina, dados de, no meu caso, 25, 26 anos, mas alguns professores, eu estou num grupo muito engraçado do professor Marco Gervásio, né? Professor Marco Gervásio, da agronomia dos solos, que eu ia falar um dos principais, mas acho que a principal pesquisador em termos de quantidade de publicações, etc. Aí o pessoal está tirando sarro dele, vai ter que passar alguns anos colocando tudo no Lattes novamente. Então a gente está muito preocupado, e me parece que o acesso à plataforma que a gente vinha utilizando, a Rede Nacional de Ciência e Tecnologia, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa do Ministério da Educação, também foi impactada. Então a gente recebeu uma mensagem, acho que foi ontem de manhã, uma mensagem da Rural, que estamos sem acesso, é um acesso institucional,
estamos sem acesso a essa plataforma. Eu pelo menos venho utilizando a RNP também para as aulas, mas ali na coordenação da pós-graduação, na vice-chefia do nosso departamento, a plataforma da RNP vem sendo indicada porque ela faz um registro mais oficial dos acessos, ela não grava tudo, existe a possibilidade de gravar pela plataforma também, mas ela faz um registro de cada utilizador, né, e cada utilização. Então, de uma certa forma, é uma prova mais oficial, ligada ao governo federal, de que a gente está trabalhando, né, na pandemia. Então, foi mais ou menos essa recomendação pelo uso da RNP. Mas, enfim, eu tenho utilizado essa daqui, que eu aprendi durante a pandemia também, a JITSE, aprendi a mexer um pouquinho com ela, em algumas reuniões com orientados, com PET, etc. Tá bom? Bom, então feito essas breves repasses, enquanto o pessoal enxerga ali, tenta conectar, eu acredito que todos já estavam ali no grupo, né, do WhatsApp, e mais uma checadinha aqui sobre... mas ninguém colocou mais nada ali. Então, se vocês tiverem algum colega que não está no grupo, puderem se comunicar, mas acredito que todos consigam ver a informação. Vocês lembram da tarefa de hoje que eu tinha deixado tão devagarzinho? Se não trouxeram, ainda é tempo. Olha aqui, usei bastante isso ontem durante a aula. Um pedacinho de madeira qualquer, consegui aqui uma varetinha de pinos que me ajudou bastante durante essa aula, e uma ferramenta muito desenvolvida tecnologicamente para diversos usos, entre eles o processamento de madeira, que é essa daqui. Estão achando engraçado? Isso daqui é uma excelente ferramenta com bastante tecnologia envolvida para, entre outras coisas, processar madeira. Tudo bem? Todo mundo já usou essa ferramenta? Todo mundo já apontou um lápis aqui? Vitória, sim. Todo mundo já apontou lápis? Aí tem gente que fala assim, não, nunca apontei um lápis. Então, se você já apontou um lápis com essa ferramenta, você já processou madeira. Já processou madeira em corte ortogonal 90-0. É uma das variáveis relacionadas ao corte, com lâminas, com ferramentas, com máquinas que processam e transformam madeira. Então, se você algum dia já apontou um lápis com uma ferramenta igual a essa, você já processou madeira em corte ortogonal 90-0, semelhante ao que faz uma plana manual. E são algumas informações que hoje, até por volta das 11 e pouquinho, nós vamos conduzir, enriquecendo aí o conhecimento de todo mundo sobre técnicas, variáveis, fatores e algumas, então, informações mais técnicas, mesmo relacionadas ao processamento. Tudo bem? Pessoal, e aí, trouxeram isso daqui? Se não trouxeram, ainda dá tempo. Pode ser uma faca, professor? Pode ser uma faca, tá? Tomem cuidado, não vão se cortar. Pode ser uma faca de cozinha, sem problema. Prefiro o estilete, porque o estilete tem alguma função. E pode ser um lápis, pode até ser um lápis de madeira, tá bom? Eu tenho um aqui, ó. Tem um lápis, já viram esse aqui? Um lápis de marceneiro. Aquele chatinho, tá? Que é de madeira também, só que tá pintado. Acho que não tenho nenhum outro lápis aqui. Tudo bem? Conseguiram? Vou pedir para ligar, inclusive, as câmeras daqui a pouco, hein?
para a gente fazer algumas operações aqui de processamento. É o que temos para hoje, tá? É o que temos para hoje. Mas lá na aula presencial, a gente faz exatamente isso, tá? Eu levo um estilete, levo alguns pedacinhos de madeira. Esse daqui é legal, eu achei ontem aqui, mas acho que está dando para ver, né? Porque eu gosto muito quando tem ainda a sinalização dos anéis de crescimento. E a gente consegue ver, aliás, essa pecinha está bem radial, conforme aquelas questões da disposição. Inclusive aqui na seçãozinha transversal a gente consegue enxergar os anéis de crescimento. Então vai dar para ilustrar para vocês da melhor forma possível. Vou me esforçar bastante para substituir mais uma vez, né, uma aula prática que eu adoro. Eu adoro, é super legal, porque tudo isso que a gente vai ver em teoria, e aí hoje não, né? Ou nesse momento, nessa aula, lá no nosso laboratório, lá na nossa sala de aula, a gente consegue ilustrar exatamente toda essa teoria numa segunda parte da aula, onde a gente liga as máquinas, onde a gente mexe com ferramentas, onde a gente faz algumas operações. Todo mundo já serrou uma peça de madeira com serrote? Se não, essa seria a hora, né? Vitória, sim. Pedro. Não, Clara, nunca pegou um serrote na vida? Serrou uma peça de madeira? Ana Carolina, também é. Essa geração do celular, eu vou te contar, viu? Nunca serrou uma peça. Que pena que a gente não está na... Senão vocês iam ser as primeiras, Ana Carolina e a Clara. Ia dar um serrotão que eu tenho lá, tem um serrote bem grande, para a gente processar algumas peças e fazer também, aí é um corte ortogonal 90-90. Já vou explicar o que é isso. Que mais que eu perguntei ontem? É um prego, pregaram prego na madeira já, com martelo e prego? Ainda bem, né? Então tá bem. Não sei por que eu falei do prego ontem. Em algum momento aí vai aparecer alguma coisa, daí eu lembro. Porque a gente faz isso também, bota prego na madeira. Não, foi na aula de resíduos. Na aula de resíduos a gente já está... eu pouco falei da disciplina, né, de resíduos, disciplina optativa, está bem legal, mas a disciplina de resíduos está sendo, mais do que tudo, enfim, impactada pela pandemia, porque a aula de resíduos a gente tem 6 aulas teóricas e tem 7 ou 8 aulas práticas, semanas de só prática na marcenaria. Então, como não está sendo possível, eu estou passando algumas aulas práticas e a gente tem feito uma coisa legal. Eu peço para a turma trazer uma coisa legal, assim, entre aspas, né, desde o início da pandemia. Eu peço para todo mundo trazer, se possível mostrar na câmera, tudo que tem disponível à mão, né, onde está na casa. Tinha uma moça que fez a disciplina lá do alojamento da Rural, período passado, e aí a gente desenvolve alguns trabalhos práticos assim, virtualmente, mostrando algumas coisas. E assim vamos. Bom, mas vamos ao que interessa. Vamos falar da teoria de corte. Então aqui para mim, não sei se está todo mundo aí, vai ficar certinho, mas aqui está aqui para mim um material. Mais uma vez, esse é o segundo material. Eu tenho 2 casos assim, 2 aulas assim, onde eu utilizo então um material que me foi passado há muitos anos. Então, quando eu vim para a Rural pelo professor Camargo, eu lembro que eu ganhei assim de presente, né? Tinha 30 e poucos anos, chegando na Rural para dar aula, e ganhei uma caixa de artigos, apostilas, transparências, era tudo físico assim, para desenvolver e atualizar a disciplina de processamento mecânico da madeira, né? E assim eu creio que eu tenho feito. Nunca é igual.
a gente vai colocando algumas situações que surgem, algumas atualizações, mas eu tenho esse material que era ainda daquele material que eu recebia, uma boa compilação de bibliografias internacionais, vão aparecer, vocês devem estar vendo na tela, e são 12 imagens, e a gente vai muito detalhadamente falar sobre teoria de corte em madeira. A teoria de corte, na verdade, ela é uma ciência, uma parte da ciência da engenharia de materiais. Não sei se vocês lembram, fazer uma breve introdução também, mas eu comentei, acho que lá na primeira aula, né, fiz uma breve apresentação. Eu, quando me formei, trabalhei numa indústria de celulose e papel. De 4 anos que eu fiquei na indústria, na iniciativa privada, 2 deles eu trabalhei numa serraria da indústria, que não sei se todo mundo sabe, mas as indústrias de celulose e papel, no início dos seus processos, elas possuem uma serraria. Ah, como assim, professor? Sim, toda a indústria de celulose e papel, ela tem que processar a madeira, transformá-la em pequenos cavacos, tenho amostras disso no nosso laboratório, e a partir desses pequenos cavacos, que são peças picadas, na verdade, ela segue para outras partes da fábrica, esse material segue para outras partes da fábrica, e ele vai sendo transformado ou mecanicamente, ou na maioria das vezes quimicamente, até chegarmos na polpa de celulose e papel. Então, durante essa minha experiência profissional, até chegar aqui nessa aula com vocês, eu passei alguns anos na indústria, depois fui fazer o mestrado. Meu mestrado foi em Ciência e Tecnologia de Madeiras, um curso lá do PT, e o meu doutorado, na época, isso foi em 2000. Terminei o mestrado em 2000 a 2004, eu fiz o doutorado na USP de São Carlos, que tinha um laboratório de madeiras que atendia 2 cursos de pós-graduação. Por que eu fui para São Carlos? Com esposa, minha filha nasceu em São Carlos, e a gente foi morar lá com a bolsa da FAPESP, e ótimos tempos, uma cidade aqui perto de onde eu estou, e em Piracicaba, onde eu fiz o mestrado, não tinha doutorado. Daí a gente foi, hoje já tem. Eu fui fazer então o doutorado lá em São Carlos. E lá em São Carlos não tinha nada na ciência florestal, né? Então um professor muito amigo meu, professor José Nivaldo Garcia, professor titular da USP até hoje, ainda não se aposentou, de estruturas de madeira, me aconselhou a procurar um outro professor lá em São Carlos para me orientar, e tinham 2 opções: ou eu fazia o doutorado no curso de Engenharia de Estruturas, com algum projeto em estruturas de madeira, ou eu fazia o que ele me indicou, um curso novo, 2, 3, 4 anos tinha sido formado o curso, que era um doutorado em engenharia de materiais. Daí ele falou: Alexandre, por que você não procura o professor Rocco, professor lá de São Carlos? Ele é engenheiro civil e ele mexe com estruturas de madeira, e ele vai te orientar qual é o melhor programa, se é engenharia de estruturas ou se é engenharia de materiais. Bom, para resumir essa história, pessoal, eu fui o primeiro engenheiro florestal que passou por lá. Acho que teve outros depois de mim que foram lá arriscar a vida no curso de engenharia de materiais da USP de São Carlos, e ali a gente desenvolveu um projeto com madeiras. Por que eu estou contando toda essa história? O professor gosta de contar história, né? Primeiro porque eu acho que é legal vocês saberem disso, porque essas experiências pessoais até tem, se buscar o meu currículo Lattes, quando o Lattes voltar para o ar, vai ter um pouco dessa história ali registrada, mas eu acho legal esses caminhos aí, vocês saberem que cada professor, a maioria, a grande maioria dos professores do IF são engenheiros florestais, que é a profissão que vocês escolheram, que vocês estão próximos a entrar
né, na vida da engenharia florestal. E esse foi um dos caminhos aí na academia. Então fui buscar um curso de engenharia de materiais para mexer, trabalhar, pesquisar com material madeira dentro lá da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP de São Carlos. Foi terrível. Primeiro ano me pediram disciplinas de nivelamento, CM1 e CM2, Ciência de Materiais 1 e Ciência de Materiais 2. E acho que tinha alguma coisa na Química também que pediram para eu fazer obrigatoriamente. Então foi mais ou menos assim, eles me aceitaram no curso condicionado a fazer essas disciplinas. E na Ciência de Materiais eu estudei teoria de corte. Olha que legal. 20 anos depois, isso foi 21 anos depois, estou aqui eu dando aula de teoria de corte. Só que lá, então a gente estudou teoria de corte em vários materiais. Materiais metálicos, materiais cerâmicos, polímeros. A madeira é um polímero natural, né? Então a gente entrou também discutindo teoria de corte em madeira, em materiais compósitos. O que são materiais compósitos? São materiais que são compostos de 2 ou 3 materiais juntos, agregados, né? Então são misturas, na verdade. Então lá saiu e eu consegui entender um pouco melhor de como transformar, cortar materiais. Essa teoria de corte toda, e eu vejo algumas informações pinceladas que foi muito legal desse material que eu tenho usado esses anos aqui na disciplina, ela também pode ser adaptada, então essa ciência de cortes, de processamentos, de desdobramentos, de transformações em materiais, ela pode ser adaptada então ao material madeira. Então, essa informação é muito bacana também. A madeira, o meu orientador de doutorado, eu guardei essa frase para mim, ele falava: a madeira é o mais fantástico dos materiais. E eu acredito muito nisso. Então a madeira ela tem um uso múltiplo tão grande. Lembram lá da primeira aula? A gente faz muita coisa com madeira. A madeira como material, como matéria-prima para uma série de indústrias. Então a madeira é um material que ela pode ser transformada fisicamente, mecanicamente, termicamente, quimicamente e talvez mais algumas coisas aí. A gente consegue transformar e processar madeira de várias formas, né? Nem todos os materiais a gente faz isso, ou nem todos os materiais a gente faz isso com tanta eficiência e sucesso, digamos assim, tá? Então ela é realmente um material fantástico. Vamos lá! Então a gente vai ler devagarzinho essas 10, 12 páginas, muitas delas são figuras, esquemas, não se preocupem que até 11 horas, um pouquinho mais do que isso, a gente vai vencer aqui essa teoria e eu vou fazer algumas simulações aqui com os meus 2 auxiliares aqui e ainda dá tempo, mesmo porque eu não vou ver, ainda dá tempo de buscar ali na cozinha uma faca e procurar em casa um pedacinho de madeira. Se não tiver, pode ser até um lápis, como eu falei, tá bom? Porque acho que é legal para a gente fixar aqui algumas teorias, alguns conceitos, tá bom? Bom, vamos lá. O primeiro conceito técnico em cortar a madeira. Isso daqui é um editor de PDF e ontem eu estava preocupado com isso, né? Mas nós achamos aqui, alguém me deu até a dica, falou: professor, dá sim, olha lá, achei uma ferramenta aqui para fazer algumas sinalizações, alguns destaques. Cortar madeira é a gente atuar com uma ferramenta, uma máquina, um equipamento. Ferramenta, para mim, eu penso mais em ferramentas manuais, né? Então serrote, martelo, formão, grosa, lima, lixadeiras, etc. Ferramentas manuais, atuando então com o que a gente chama de fio da ferramenta. O que é o fio da ferramenta?
ou daqui a pouco vai aparecer um outro termo aí que chama aresta cortante, tá? Aresta cortante ou fio da ferramenta. Vamos lá, quem tiver com estilete aí, onde é que está aqui a aresta cortante? Cuidado, hein, para não cortar o dedo. A aresta cortante vai estar aqui, né, ó, na pontinha do estilete. É exatamente o lugar daquela peça, o lugar daquela lâmina onde eu faço a fiação que efetivamente encosta na peça de madeira, tá? Para realizar o serviço do corte, né? Não sei se deu para ver aí, já tirei um pedacinho da minha peça aqui. Então o fio da ferramenta acho que não é muito difícil de enxergar, mas ele vai aparecer em vários contextos aí, tá? Então o que é cortar madeira tecnicamente? É atuar, é a ação desse fio da ferramenta na peça de madeira, produzindo cavacos de dimensões e formas variáveis. Então, numa escala técnica, toda vez que nós processamos madeira, nós geramos o que é chamado de cavaco, tá? O cavaco pode ser uma micropartícula ali, um grãozinho do pó da lixa, tá? Pode ser cavaco em pó. Ele pode ser enroladinho na forma de maravalha, cepilho, ele pode ser uma serragem, ele pode ser pequenos cavacos para celulose e papel, ou grandes cavacos, que são chamados de strands, para fazer um USB, aquele painel que a gente já viu alguma coisa. Então, em tese, em teoria, toda vez que a gente processa madeira com fio de uma ferramenta, a gente gera cavacos. Vamos ver o que interfere nessa ação, né? Começar, depois vai aparecer acho que até mais coisa. Então, quais são os fatores que afetam essa formação de cavacos, né, esse processamento? Primeiro, o que a gente chama de geometria da ferramenta. De geometria da ferramenta é alguma coisa assim. O serrote tem aquela geometria, o estilete tem essa geometria, esse jeito, né, essa forma. A serra de fita tem aquela geometria, as serras circulares tem aqueles discos de corte. Então a geometria é mais ou menos o formato da ferramenta, isso interfere no processamento. Uma informação que eu gosto e que não sei bem se é uma informação nova para vocês, e ela é diferente de duas coisas. No material madeira a gente tem propriedades. Então temos propriedades da madeira, propriedades físicas, propriedades químicas, propriedades anatômicas da madeira, né? Então várias dessas, ou bastante delas, vocês já estudaram, inclusive lá em tecnologia, em anatomia, em secagem, não sei se já fizeram secagem, com o professor Alexandre Miguel, em estruturas. Então são propriedades tecnológicas da madeira, físicas, químicas, anatômicas, tem também propriedades acústicas. Tem outra coisa que são características da madeira. Característica da madeira muitas vezes aparece em alguns textos, a gente fala qual que é a característica dessa madeira, e daí engloba coisas talvez não muito mais técnicas, né? Como a coloração, a textura, o jeitão da madeira, né? Então são características, a presença de anéis visíveis, como a gente está vendo aqui nessa peça, aquela questão da diferença do cerne alburno, visível ou não. Então isso são mais características da madeira, né, do que propriedades. E uma outra questão que eu estou introduzindo agora para vocês é o estado da madeira, né? O que é o estado da madeira? O estado da madeira é aquela condição que a madeira se encontra. Então se a madeira está seca, se a madeira está quente ou fria, qual a temperatura, se a madeira tem umidade ou não, se a madeira tem defeitos, pequenas rachaduras, nós aparentes. Então é aquela aparência, aquela condição que a madeira se encontra naquele momento. E isso interfere no processamento,
tá? Então é mais fácil processar a madeira quente ou fria? Quem arrisca aí? Num processo de laminação, por exemplo. Vai, pessoal, para não ficar aqui sozinho, diminui a minha solidão e também, e também ter certeza que está todo mundo aqui. O que vocês acham? Lembra aquela história de laminação para compensado? É bom a madeira estar quente ou fria? Para processar madeira. Alguém dá um chute aí? Estão me ouvindo? Estão comigo aqui? Dê um sinalzinho de vida aí, pessoal. Estão me ouvindo? Ai, que bom. Poxa, André. Juro mesmo que achei que eu estava falando sozinho. Tá, úmida, temperatura não sei. Olha, isso mais do que nunca. Isso, a laminação, a gente aquece a madeira, tá? Lembram daquela história? Tem uma condição interessante relacionada à química no processamento, que é um amolecimento que a lignina sofre quando aquecida a 90 graus, tá? Então, mais uma vez, às vezes eu fico falando mais devagar porque eu acho que vocês não estão ouvindo bem, então, mas vamos lá. A madeira, quando chega próxima a 90 graus, ela sofre um processo de amolecimento da lignina e a gente tem uma plasticização química, que a madeira fica mais mole para ser cortada mesmo. Agora, tudo isso é muito cuidadoso, né? A gente tem que falar com cuidado, tem que pensar, porque a madeira é um material que, se a gente esquentar demais, ela carboniza, ela pega fogo. Tá? Então são processos controlados, laminação a quente em madeiras, que mais? Alguma termorretificação da madeira. A madeira ela pode ser entortada, moldada quando aquecida também. Não sei se vocês já viram alguns móveis que tem a madeira torcida, depois resfriada novamente, ela pode ser moldada. Mas vamos lá, então tudo isso é uma relação aí que interfere no processamento, o estado da madeira, se ela está quente, se ela está fria, se ela está úmida, se ela está seca, se ela tem defeitos ou não, tá bom? Então isso não são propriedades, não são características, é o estado da madeira. Então isso interfere aqui no processamento. Bom, e uma coisa que a gente já viu em alguns momentos, que é a movimentação da ferramenta. Tá? Então hoje a gente vai falar disso, guardem um pouquinho, mas como a madeira se movimenta ou a ferramenta se movimenta. Isso vai ter ou vai levar ao sucesso ou não do processamento. Vamos lá, é uma teoria, a introdução aqui, depois vai ficar mais legal. O objetivo, então, da maior parte dos processos, quando eu faço usinagem é um processamento secundário da madeira, tá? Mas aqui ele está usando foi traduzido de uma forma como processar. Então a maior parte dos objetivos no processamento da madeira é obter peças de madeira processadas, né? Como por exemplo em serras de fita. Em alguns processos que eu até já mencionei, a gente quer a peça e o cavaco também. E em alguns outros, que nem estou falando aqui, a gente quer produzir cavacos, como os cavacos para celulose e papel. Então eles estão citando esse desenrolador, eu estou no desenrolador, ou o picador perfilador, que era aquele equipamento que eu já comentei com vocês das aulas de máquinas, que ao invés de cortar as duas costaneiras laterais, ele pica essas costaneiras e produz cavacos para celulose no conceito de uso múltiplo, tá bom? Bom, vamos seguindo aqui, já está quase acabando essa parte de introdução. Eu tenho aqui a destacar para vocês uma questão técnica também, que diz assim: processar madeira
é um processo de tensão-ruptura ou da aplicação de uma força em determinada área. Isso a gente chama de tensão. Força por área, uma unidade de tensão, tá? Levando à ruptura de um material, né? Então, no processo de corte, nessa teoria de corte, a gente tem como objetivo quebrar elementos ali do material, fazer a ruptura, a cisão, o corte, a partir da aplicação de uma força em determinada área. Tá? Então, o processo de tensão é uma força em determinada área. Já ouviram aquela unidade quilograma força por centímetro quadrado? É uma unidade de tensão. É uma unidade de peso transformada em força em determinada área. Então, vamos lá. Tá difícil aqui, eu não sei se eu consigo, acho que eu até consigo escrever, mas acho que não precisa. Então, quilograma KGF, quilograma força por centímetro quadrado. 1 quilograma força por 1 centímetro quadrado seria 1 quilo de massa disposto em 1 centímetro quadrado, fazendo força em 1 centímetro quadrado. Então eu lembro que eu achava legal até entender isso. Às vezes a gente vê essas variáveis, mas não faz essa analogia, né? Então imaginem vocês um vergalhão de ferro. Todo mundo já viu um vergalhão de ferro? Um vergalhão de ferro de 1 quilo. Vergalhão de ferro de 1 quilo, a gente deve ter, sei lá, 1 metro, um negócio fino, alto, né? E que ele tenha 1 centímetro quadrado de área. Então, quando a gente pegar um vergalhão de ferro de 1 centímetro quadrado de área ali da seçãozinha transversal em cima de alguma peça, a gente está aplicando 1 kgf por centímetro quadrado, né? Ele está fazendo força em uma pequena área de 1 centímetro quadrado. E para a gente romper a madeira, essa tensão aplicada, ela pode ser maior, menor, a gente sempre aplica uma tensão numa pequena área, gerando ruptura, né? E aliado a isso a gente tem o que a gente chama aí, o parágrafo está dizendo, direção desse movimento. Então vamos lá, quando eu pego aqui o meu estilete e processo aqui, não sei se vai dar para ver, processo lascas de madeira, eu estou conseguindo aplicar uma tensão aqui, gerando cavacos, gerando a partir dessa ruptura na madeira. Tudo bem? Já voltamos aos nossos auxiliares aqui. Bom, mais coisas aí que interferem nessa ferramenta. O conceito do fio da ferramenta, que é uma força aplicada em uma área, e vem daí a questão da afiação. Quando eu afio melhor a minha ferramenta, eu estou melhorando essa relação de força e área. A gente já vai falar de afiação já já. E mais uma vez aparece aí a questão do estado da ferramenta, né? Umidade, temperatura, defeitos e outras condições que vão interferir nessa ruptura ou não. Vamos lá, que agora vem uma parte bem legal. Deixa eu limpar aqui o meu teclado que eu sujei ele todo. A gente tem 2 tipos de corte a serem estudados hoje, tá? 2 classificações relacionadas a como cortar a madeira, cadê minha ferramenta? Que são cortes classificados como ortogonais e cortes classificados como periféricos. Então a gente já vai mostrar, é uma pena hoje a gente não tem as máquinas para ligar, alguns vídeos, ou vários deles, já ilustraram esses cortes. Vamos tentar lembrar dos vídeos. Eu fiquei pensando aqui se valeria a pena ligar os vídeos, mas acho que a gente ia perder um tempo e talvez eu fosse me atrapalhar aqui. Mas a gente vai tentar fazer esses cortes aqui. O corte ortogonal, começando por ele,
é uma situação onde o fio da ferramenta é perpendicular à direção do movimento da peça. Vamos lá, quem estiver me acompanhando aí, tiver com as duas ferramentas, é o seguinte: aresta cortante, lâmina do estilete, perpendicular ao movimento da peça. Então acho que todo mundo enxerga aqui um ângulo aqui na frente do meu nariz. Cadê? Um ângulo, vou pôr bem no nariz aqui. Um ângulo de 90 graus, né? Então eu tenho o fio de corte, aresta cortante, a 90 graus da direção da peça. Então se eu conseguisse fazer isso, acho que eu não vou conseguir fazer, cortar aqui assim essa peça de madeira, eu vou simular aqui, né? Então talvez aí na nossa, como se diz, na câmera aqui, no efeito óptico, né? Como fala, a gente tem, parece que estou fazendo isso, né? Eu vou cortar aqui a peça da madeira ao meio, olha lá. Nossa, que força, hein, professor? Não, tá aqui atrás. Mas eu estou fazendo um corte ortogonal, um dos tipos de corte ortogonal que a gente já vai descrever já já. Então, a aresta cortante a 90 graus da movimentação da peça de madeira. Aresta cortante, movimentação da peça de madeira, ângulo de 90 graus. Tudo bem? Tudo bem até aí? Todo mundo conseguiu fazer? Estão fazendo de verdade? Quem está fazendo de verdade? Pode falar aí. Alguém está fazendo? Hã? Ninguém? Alguém quer mostrar? Boa, André. Quer mostrar, André? Quer aparecer aí pra gente? Beleza. Então tá bom. Vou acreditar que tá todo mundo aí me acompanhando aqui com as ferramentas, hein? Bom, então corte ortogonal, todos eles têm essa disposição do fio e do movimento. Olha que legal, só para adiantar, daqui a pouquinho a gente vai fazer tudo isso aqui, ó. São os tipos de corte ortogonal e a identificação das ferramentas e máquinas que fazem isso. Tá? Bom, a superfície obtida, eu fico com o mouse aqui embaixo, vocês não veem, tem que pôr o mouse aqui. A superfície obtida é um plano paralelo à superfície original. Vamos entender isso? Então, se eu conseguisse pegar o meu estilete, colocasse aqui, ó, e realmente conseguisse cortar essa peça ao meio, eu vou ter uma superfície paralela à superfície original. Tudo bem? Tudo bem. Vamos entendendo devagarzinho. Exemplos disso: plana manual. Todo mundo já viu uma plana manual? Pode falar a verdade. Já viram? Vou fazer igual eu fiz ontem. Professor, não sei o que é uma plana manual. Uma plana manual, deixa eu ver se eu não vou me atrapalhar. Acho que não. Vamos lá no nosso ajudante aqui, olha. Plana manual. Bom, coisas que a pandemia nos permite, né, fazer. Essa daqui é a plana manual do carpinteiro. Vamos ver se vai abrir. Vai abrir alguma propaganda de loja aí, hein? Vamos ver. Essa daí é a plana manual. Tem uma aí? Ah, legal, André. Todo mundo já viu essa ferramenta? Uma plana manual? Tá? Lembram disso? É uma ferramenta antiga, mas é usual até hoje em algumas carpintarias, tá? E uma pena, a gente tem lá a plana manual, eu dou para vocês fazerem, tem duas dessas lá no laboratório. Eu tenho uma também do meu avô, já falei, né, que eu tenho umas máquinas do meu avô, umas ferramentas, que ele gostava muito de marcenaria também. Essa plana manual, utilizando aqui, ela tem uma pequena faca nessa base dela, né, embaixo dela, uma pequena faca que pode ser afiada, pode ser retirada, e ela funciona dessa maneira.
nessa parte aqui da frente e nesse braço de trás dela e empurra e faz esse corte ortogonal na peça. Tá? É exatamente o que a gente poderia fazer uma analogia fazendo isso daqui, olha, passando esse estilete aqui nessa superfície da madeira. Então isso daqui, ó, é a função também da plaina manual. Tudo bem? Ela tem uma faquinha ali embaixo. Professor, tem plaina elétrica, tal? Tem, olha que legal. Tem várias plainas elétricas, nós temos uma dessa lá também. E essa plaina elétrica, só para adiantar um pouquinho, ela faz corte periférico, tá? Porque ela tem um rotorzinho, espera aí que tá abrindo. Ela tem um rotorzinho dentro dela aqui assim. E quando eu mexo o mouse, ele muda alguma coisa. Ela tem um rotorzinho que faz corte rotativo periférico. A gente já vai falar dele. Vamos pro ortogonal primeiro, tá bom? Só para não me atrapalhar. Então, para quem nunca viu, ajudando aqui com a nossa tecnologia atual, isso aqui é a plaina manual, que nosso texto diz que é um exemplo de corte ortogonal. Então vamos lá de novo juntar as informações. Eu falei que a plaina manual está fazendo isso daqui agora, né? Isso daqui. Bom, se eu ficar com a ferramenta parada, a ferramenta vai estar aqui. E o ângulo de 90 graus agora está aqui, ó. Tentem me acompanhar aí, tá? O ângulo de 90 graus continua aqui, tá? Assim. Tudo bem? Bom, e aí tem também a laminação e a serra de fita. Laminação, já vou mostrar, ela faz o corte assim, ó. Aqui. E a serra de fita faz o corte aqui. Já vou mostrar para vocês. Bom, antes de falar do corte periférico rotativo, vamos tentar entender as classificações do corte ortogonal. Tá? Parei no lugar certinho aí onde eu queria. O telefone está tocando aqui, já desliguei. Nós temos então, pessoal, subir um pouquinho aqui, três tipos, três maneiras de olhar para uma máquina e verificar corte ortogonal. E aí, infelizmente, vou falar isso 1000 vezes, né? Já estou ficando até chato, nem eu aguento mais falar isso, mas eu tenho que ficar falando, não tem jeito. Se a gente estivesse no laboratório, eu ia levar vocês em cada máquina, em várias, não vou dizer todas, porque tem algumas que não se enquadram nesses processos, que são as furadeiras, as lixadeiras. Até se enquadram, mas tem que olhar com muito detalhamento, a gente já fez isso. Mas as plainas, desengrossadeira, desempenadeira, serra circular, serra de fita, torno, todos eles fazem esses cortes ortogonais ou periféricos. Tá? E aí a gente tem condição de olhar e classificar segundo essas opções de movimento, essas classificações que nós vamos ver agora. Professor, para que entender tudo isso? Vamos lá, vou tentar justificar. Nós, engenheiros florestais, atuando na área tecnológica, eu não consigo enxergar, falo isso com muita propriedade porque eu já trabalhei com isso, eu fui contratado na Votorantim para fazer isso, tá? Era juntar informações. Quais informações? Matéria-prima, máquina e processo, visando um bom resultado. Então, se a gente parar para pensar, por isso que eu adoro a profissão que eu escolhi até hoje, não mudaria de forma alguma, a gente entende muito da matéria-prima, a gente tem que entender muito da matéria-prima, madeira, no nosso caso. Então a gente vê madeira em microscópio, a gente põe na estufa para secar, a gente corta na serra, a gente derruba a árvore, a gente planta a árvore. Então assim,
Não tem outro profissional que entende melhor dessa matéria-prima. A gente tem uma base dos processos, que é o que a gente está fazendo esse período, né, estudando uma base dos processos. Somos especialistas em máquinas para madeira? Não, não somos. Podemos ser? Podemos. Tá? Se quiser fazer pós-graduação com processos da engenharia mecânica, na engenharia de materiais, na engenharia de produção, a gente pode virar especialista em máquinas para madeira. Existem engenheiros florestais excelentes em maquinários para madeira, eu sou capaz de citar uma meia dúzia. Tá? O professor José Reinaldo, uma referência na área de usinagem, acho que eu já falei deles, da UFLA, etc. E outra coisa é entender do resultado final, do produto de madeira e como ele se comporta e como ele deve ser aplicado. Então o que a gente está fazendo aqui é o meio do caminho, a gente está entendendo melhor dos processos. Tá? Do processo e a matéria-prima a gente já tem uma base. Então, juntando tudo isso, nós podemos sim atuar em uma série de segmentos industriais, melhorando essas questões. Então, o que a gente vai ver agora é assim, questões técnicas para que um dia alguém, pode ser que sim, pode ser que não, mas pode ser que vá trabalhar com isso e falar, essa ferramenta está mal afiada, esse ângulo de 90 graus está mal ajustado, esse corte ortogonal está mal feito, essa máquina não serve para fazer isso, vamos melhorar a máquina, ou a gente tem que fazer alteração na matéria-prima, vamos plantar outra espécie que caia a densidade, etc. Então, fazer o ajuste de tudo isso é muito legal trabalhar com isso, eu já trabalhei com isso, tá bom? Então é uma possibilidade. Então vamos lá. Vamos entender essa teoria mais a fundo. O corte ortogonal, que a gente está trabalhando primeiro, ele pode ser classificado em 3. Vai complicar? Só um pouco, tá? Não vai passar disso. Cortes ortogonais, está aparecendo aqui, cortes ortogonais vão ser classificados em 3 tipos de corte. O corte 90-90, o corte 90-0, o corte 90-90 e o corte 0-90, tá? Vocês reparem aí que tem 2 ângulos, né? O ângulo 1 e o ângulo 2 ali, corte 90-0, 90-90, 0-90. Eu estou falando porque esses números são ângulos, 90 graus, 0 graus, 90 graus, 90 graus, 0 graus, 90 graus. O primeiro ângulo, essa informação é bem importante, por favor. O primeiro ângulo é o ângulo entre o fio de corte e a fibra da madeira. O primeiro ângulo é entre o fio de corte e a fibra da madeira. O segundo ângulo é entre a direção do corte e a fibra da madeira, tá? Então guardem isso, gravaram? Tira foto, tira print, vamos tentar entender e enxergar aqui, olha. Então ele está falando ali, deixa eu diminuir um pouquinho só para ficar tudo na tela. Nossa, como a gente teve que aprender a dar aula no computador. Vamos lá. Então, porque eu escrevo isso no quadro, deixo lá, né? E aí a gente não esquece. E isso aqui não é tão simples, eu preciso ficar também prestando muita atenção aqui nessas informações. O fio de corte, pessoal, tá aqui nesse desenhinho, aqui, nesses 2 desenhinhos, pintadinho de verde. Todo mundo tá vendo aí o verde? Quem são os meus colegas que estão mais interessados? Ana, Carolina, André, Pedro, estão vendo aí o verdinho? Então, que às vezes aparece aí no computador de vocês de um jeito diferente, mas vamos lá. Então, então verdinho é o fio de corte, tá ali em cima, ó, no negócio do primeiro ângulo. Fio de corte é o verde. Fibra da madeira, que ele fala aí, fibra da madeira, na verdade é a direção das fibras da madeira, flechinha azul. Todo mundo está vendo a flechinha azul? Então, né, se estão vendo o verde, estão vendo a flechinha azul também.
E o tal da direção de corte é a flechinha laranja, tá bom? Ingrid, Ana, Pedro, Catarine, Vitória, André e Nayara. Então todos comigo. Fio de corte, verdinho. Fibra da madeira, azulzinho. Direção de corte, laranja. Ok? Vamos tentar fazer? Ó, vamos lá tentar fazer. Deixa eu deixar aqui direitinho. Mas, ontem eu fiz um negócio aqui que me ajudou, que foi mudar a câmera um pouco para o lado. E venho para cá. Pronto. Então eu tô com o meu bloquinho de madeira aqui, ó, muito parecido com esses aqui do lado, tá? Vou pegar o meu estilete e vou pôr aqui, ó, tá? E vou descendo, né? Então isso daqui eu vou classificar como corte ortogonal 90 graus, 0 graus. O verdinho, o fio, está a 90 graus das fibras da madeira. Então o ângulo de 90, o primeiro ângulo de 90 é entre o verde e a fibra, tá? 90 graus. E o 0 graus, o que quer dizer o 0 grau? O 0 grau diz que é paralelo, né? Então uma coisa quando é 0 graus com a outra, ela é paralela. Então a movimentação é paralela, é o laranja com o azul. Todo mundo fazendo aí, ó, fio de corte e fibras, 90 graus. Fio de corte e, direção do corte e fibras, 0 graus. Então, se eu deitar, eu estou fazendo aquele desbaste com a plana manual novamente. Ou também, quem já falou que fez, eu estou apontando o lápis. Tá bom? Lembram que eu falei? Apontar lápis, corte ortogonal, 90, 0. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, ó, tentem ver aí o xizinho que é meu mouse, tá bem pequenininho aqui, mas é o jeito. Mais uma vez, ó, 90 graus, a ponta do dente, a lâmina do estilete, 90 graus com as fibras. Olha o ângulo de 90 graus aqui, ó. Aqui e aqui. Eu usei uma coisa aqui legal ontem, tô quase esquecendo. 90 graus aqui, ó. Esse com esse. 90 graus, né? É o verde com o azul. 90 graus. Olha o ângulo de 90 graus aqui. Voltando. Onde está o 0 graus? Aqui. A direção com o azul. 0 graus. Paralelo. Tá? Então, corte ortogonal 90, 0. Plana manual. Apontar o lápis. Apontar lápis com estilete, hein? Se usar o apontador, é o 0,90. Todo mundo já apontou lápis com apontador? Pode ser sincero. Sabe o que é um apontador de lápis? Hã? Ai, ainda bem, Ana. Ainda bem. Não mexeu no serrote, mas já apontou lápis com apontador. O apontador de lápis é o último caso aqui. A gente vai ver também, tá? É o 0,90. Mas guarda aí, nós já vamos chegar lá. Deixa eu limpar minha tela. Bom. Vamos para o segundo, tá? Vamos para o segundo, que é a serra de fita. Então vamos analisar aqui a segunda situação, um pouquinho de paciência, de corte ortogonal, que ele está falando aqui que é a serra de fita. Peraí, deixa eu selecionar só o que a gente quer aqui. Aqui, a gente usar só o que a gente quer para não confundir, e vou aumentar para tirar os outros aqui, vai. Assim.
deixar de um jeito legal aqui, só um segundinho. Não quero isso, quero só esse daqui. Pronto, vamos assim. Então nessa situação aqui, agora, ele diz que a serra de fita faz isso. E ele classifica os dois ângulos aqui como 90-90. Então, qual é o corte ortogonal 90 graus, 90 graus, que a serra de fita traz? Eu tenho lá uma grande amostra de serra de fita, mas a gente vai fazer aqui com o estilete, que dá para ver também. Bom, o que ele está fazendo ali é o seguinte, ele está com o toquinho em pé, de novo. Cadê? Aqui. E ele está cortando a peça aqui agora, ó. Tá? Eu vou deitar porque é a mesma coisa, ó. Vou tentar deixar aqui, aqui, para vocês verem. Então agora eu estou fazendo esse movimento aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Esse movimento aqui. Estão vendo ali? Então nesse movimento, ele fala que é a serra de fita, porque a gente tem que imaginar cada dente de uma serra de fita passando na madeira. Então a gente tem o ângulo de 90 graus aqui, olha, o verde com o azul. Não está vendo? Vamos tentar desenhar. O verde está aqui e o azul está aqui novamente, né? Então o ângulo de 90 graus está aqui agora, ó, verdinho com azul, tá? Beleza, André. Então aqui, 90 graus. Vamos limpar. E o outro ângulo, ele fala que é 90 graus também. Onde é que está, professor? Está aqui, ó, é o laranjinha, é a direção com a fibra da madeira também. Então o outro ângulo de 90 graus está aqui, ó, tá? Então, por isso que esse corte aqui, esse corte aqui é o corte 90-90. Tudo bem? Então, rapidamente, 90-90 é isso daqui, ó. Vou botar a peça aqui, ou aqui também, tanto faz. Tudo bem? O primeiro era aqui, o segundo é aqui. Vai fazendo aí. Vamos para o final. Vou limpar minha tela. Vamos para o corte de laminação. Vamos selecionar só o que a gente quer aqui. Ok. Falei do apontador de lápis, né? Olha, foi um bom exemplo. Nunca tinha usado esse exemplo, sabia? Do apontador. Eu usava também o da laminação do torno. A última situação é 0,90. Então o verdinho está a 0 graus do azul. Olha lá, 0 graus. Tá? Eu tenho uma situação de paralelismo agora do fio da ferramenta com a fibra da madeira. E o segundo ângulo é 90, que é o laranja com o azul, 90 graus. Então, como é esse corte? Aqui, ó, vamos pegar a nossa pecinha. O corte é esse daqui, ó. Tá? Então, vamos lá. 90, 0, 90, 90, 0, 90. O 0,90, vou usar, mas agora vou usar esse exemplo sempre. É lá dentro do apontador eu tenho uma lâmina que vai fazer isso daqui. Muitas vezes ele é feito no corte rotativo, né? Laminando. Por isso que o exemplo que ele está usando aí é o da laminação no torno. Quando eu quero fazer aquela lâmina desenrolada para produzir painel compensado. Tudo bem, pessoal? Bom, eu vou falar uma coisa agora nessa aula que eu sempre falo, que é a seguinte. O meu vício aqui, desentupidor de nariz, nesse frio aqui, tá complicado, hein? Vamos lá. Essa aula, enfim, tá lá gravada, tem esse material.
tem bibliografia internacional. Então, todos aqueles que, poxa, queria aprender melhor isso, fiquei com dúvida, etc., volta no material, tá? Volta no material. Hoje, vocês viram aqui, a gente acabou de fazer isso. Qualquer informação dessa, tenho certeza absoluta disso que eu vou falar. Qualquer informação dessa, professor, corte ortogonal em serra de fita, vai ter bibliografia, vai ter videozinho, vai ter imagem no YouTube, tá bom? Eu gosto desses desenhos, são feios, né? São feinhos esse material, mas eu gosto porque ele é didático, tá? E lá na aula, é bem legal, na aula presencial, é bem legal porque a gente vai ver em cada máquina o que está acontecendo, tá? Aqui foi o que a gente conseguiu fazer, tudo bem? Então isso eu acho que é o ponto alto da aula aqui, a gente entender esses processos, mas tem mais algumas informações importantes que eu queria muito que vocês entendessem, principalmente a questão dos 3 ângulos, que eu vou tentar também explicar com a ajuda dos nossos materiaizinhos aqui ajudantes. Gente, está esfriando de um tanto aqui. Vamos lá. Já já a gente vai tomar um bom café e um bom almoço. Olha, 3 ângulos a serem entendidos por vocês. Essa tabela descreve variáveis do corte ortogonal, como é que elas interagem. Então eu tenho uma tabela de uma página aí que fala de ângulos, fala de dimensões, larguras, espessuras, fala de forças, ângulos resultantes, coeficientes e velocidades. Eu gostaria muito, e vou ficar bem satisfeito, da gente entender o ângulo de ataque, o ângulo de folga e o ângulo de ferramenta. Dessa tabela, hoje eu queria que vocês entendessem a interação desses 3 ângulos com as direções e movimentações que a gente acabou de ver, tá? Além dessa aula tá lá disponível o PDF, o vídeo também vai ficar para quem quiser tirar alguma dúvida. Professor, vai cair na prova? Às vezes eu pedia na prova, tá? Os 3 ângulos, as movimentações, exemplos de corte 90-90, 0,90. Vocês estão pegando boi aí de não ter isso na prova, né? E por isso que eu falava tudo isso. Voltem, enxerguem, vem na marcenaria, pega a ferramenta, olha a máquina, qual é o tipo de corte ortogonal da serra-fita. Explique com suas palavras, tal. Então não é muito simples, né? Mas, enfim, não estou fazendo isso. Aqui acho que perdeu um pouco o sentido, porque isso é uma coisa muito prática. Vamos lá. Então, os 3 ângulos são o seguinte: ângulo de ataque, ângulo de folga e ângulo de ferramenta. Tá? Vou ler e depois eu mostro um desenho e nós vamos fazer aqui na tela. Tá, a Ana está perguntando da prova. A avaliação vai ser aquilo, acho que todo mundo já tinha falado disso, também vamos fazer um parênteses. A avaliação vai ser uma prova para fazer em casa durante uma semana e uma pequena apresentação, tá? Gravada ou com PowerPoint, ou mostrando a sua tela em tela compartilhada e explicando as suas respostas, tá bom? As turmas são pequenas, eu consigo fazer isso na aula e a gente vai fazer isso dia 26 de agosto, tudo bem? Confere aí, a última semana de aula, última semana de agosto. Quem está com esse calendário aí? Ana, você que perguntou, é a última semana? Tudo bem? Combinado? Então é assim, deixa eu explicar rapidamente. Nós vamos, na semana que vem, na outra, são aulas bem legais, tá? Não percam, que são, essa aula aqui é meio
pouco chata, né? Eu gosto, mas são coisas técnicas e teóricas, ou a gente não conseguiu ver na prática, enfim. São variáveis, eu gosto de dar essa aula para dizer que processamento também pode ficar um pouco complicado. Mas nós vamos passar a estudar resíduos madeireiros, uma aula de resíduos, e uma aula sobre as certificações em produtos madeireiros, selos do FSC, mercado nacional, mercado internacional. Tá? É o seguinte, eu tenho mais de 30 imagens para vocês vão receber essa imagem e vão trabalhar 4 questões. Processo, máquina, resíduos e certificação. Eu entrego isso para vocês vão ter umas 2 semanas, na verdade, para responder, entregar para a parte escrita, sim, André. E não é um seminário, não é um seminário, é só a apresentação da prova que eu chamo, tá bom? Deu para entender? Quer que eu mostre aqui rapidamente? Vou mostrar aqui rapidamente, que vocês estão curiosos. Eu tenho aqui, essa é a prova que eu vou dar para vocês fazerem em casa, e cada um vai ganhar uma dessa daqui, tá? Eu vou pôr o nome aqui para vocês, e cada um vai ganhar uma imagem dessa daqui. E aí vocês vão responder 4 perguntas sobre essas imagens, que são: otimização do uso e processamento, equipamentos e maquinários adequados, quais são eles, geração, gestão e aproveitamento de resíduos, certificação, selo verde, questões sustentáveis, social, ambiental e econômico. Tá bom? Depois eu explico melhor, mas essa é a prova, é super legal de fazer, super gostosa de fazer a prova. E nesse formato online, eu peço para vocês simplesmente apresentarem a prova da maneira como for possível, tá bom, pessoal? O que o pessoal tem feito é o seguinte: um pequeno PowerPoint, tá? Para explicar com algumas imagens, 10 minutos para apresentar, só para responder as 4 perguntas, e aí me entreguem a parte escrita em Word também, pode ser, tá bom? Aí guardem, daqui 2 semanas a gente já entrega a prova. Eu vou dar para vocês a aula de resíduos e vou ministrar a aula de certificação. A partir daí a gente está pronto para fazer a prova, e a gente marca dia 27 de agosto, daqui 30 dias mais ou menos, o fechamento da disciplina e a apresentação. Combinado? Então tá. Vamos voltar? Vamos voltar para os ângulos aqui, mais meia horinha para a gente entender esses 3 ângulos. 27 é sexta? Então eu falei errado, desculpa. 27 de agosto. Então é 26. Esquece. Vitória, 26, tá? Vou escrever aqui. 26 de agosto. Vamos voltar para os ângulos aqui. Olha, eu vou mostrar no desenho, tá? Os 3 ângulos que eu gostaria que vocês entendessem e verificassem. Esse desenho, ele não é muito bom, e eu faço um desenho na lousa, no quadro, muito melhor do que esse, mas não tenho hoje o quadro, tá bom? A gente tem que imaginar, o que a gente está vendo aqui em vermelho é um cavaco sendo cortado de uma peça de madeira, tá? Aqui, pessoal, vou desenhar aqui para reforçar. Aqui, olha, está o meu estilete, tá? Aqui é o estilete, ó, aqui e aqui, tá? Pontinha do estilete cortando a madeira. E os 3 ângulos que eu quero que vocês entendam, eles estão aqui, ó, alfa,
beta e gama. Tá? Bom, vamos para a nossa peça, estilete na mão. É o seguinte, olha, os três ângulos são esses daqui, ó. O ângulo de ataque, o primeiro ângulo alfa, é esse daqui. Esse é um ângulo de ataque alto, esse é um ângulo de ataque baixo. Mais uma vez, esse é um ângulo de ataque alto e aqui é um ângulo de ataque baixo. O ângulo de ferramenta, o ângulo beta, é a pontinha do estilete, que no nosso caso aqui é um ângulo muito pequenininho, a pontinha do estilete. E o ângulo gama é o ângulo de folga, é a resultante, é o ângulozinho que está aqui embaixo. Tá? Vamos lá para o desenho para tentar entender os três ângulos. Primeiro ângulo a gente chama de ângulo de ataque. Vamos tentar escrever aqui duas palavrinhas junto desse ângulo alfa. Ataque. E eu vou pôr aqui 3 pontinhos e eu vou pôr uma palavrinha aqui que é facilidade. Já vou explicar. Então esse é do ângulo alfa. Tem alfa aqui, não vai ter, mas esse aqui é do ângulo alfa. O ângulo beta, eu vou escrever duas palavrinhas aqui. É o ângulo de ferramenta e vou escrever a palavrinha desgaste. Tá dando para enxergar aí? Tá, né? Desgaste. O terceiro ângulo, gama, eu vou escrever aqui embaixo, é o ângulo livre ou folga. Em 3 pontinhos eu vou escrever a palavra atrito. Tudo bem? Ficou bom aí? Ficou mais ou menos? Tá? Então o ângulo alfa, que é o ângulo de ataque, ele está relacionado com a facilidade da gente conseguir cortar a madeira. Então são duas palavras aí que se relacionam. Ângulo alfa é chamado de ângulo de ataque, que se relaciona com a facilidade de realização do corte da madeira. O segundo ângulo é o ângulo da ponta do dente. Então eu falei ali que aquele triângulo ali é a pontinha do estilete. Falei também que esse ângulo beta no estilete é um ângulo muito pequenininho. Esse ângulo a gente chama de ângulo de ferramenta. E o ângulo de ferramenta, ele está relacionado ao desgaste daquela lâmina ou daquela ferramenta. O desgaste da lâmina. Tá? Por consequência disso, eu tenho um ângulo lá embaixo que a gente chama de ângulo livre ou ângulo de folga, que tem a ver com o atrito daquela lâmina na madeira. Tá? Então, a soma desses três ângulos é 90 graus. Tá? Esse ângulo alfa, ele parte de uma linha hipotética aqui, que atravessa a peça da madeira de forma perpendicular. Então esse ângulo alfa é a inclinação da lâmina para realizar o corte. O ângulo beta é o corpo do material, a ferramenta, e o ângulo gama é a resultante. Bom, então todo mundo que conseguiu aí a peça de madeira e a ferramenta, tentem me acompanhar. Quando eu aumento o ângulo de ataque, eu estou fazendo isso, é aquela inclinação que eu faço com o estilete quando eu quero cortar o lápis. Então, quando eu aumento o ângulo alfa, eu consigo cortar a peça de madeira com mais facilidade. Quando eu tenho um baixo ângulo de ataque, eu não consigo cortar a madeira. Ó.
vocês vão ter até ouvindo aí um barulho. Tem muita gente que tem aflição com esse barulho aqui, ó. Não consigo cortar, né? Quando eu aumento o alfa, eu consigo cortar a peça de madeira, tá? Consigo apontar o lápis. O estilete, ele tem um ângulo de ferramenta muito pequenininho. Para quem tá com o estilete na mão aí, peguem a lâmina, vocês vão ver o seguinte, ela tem duas coisas paralelas aqui, né? Então é assim, eu vou tentar até desenhar aqui. O estilete, ele tem essas duas faces aqui paralelas, não vou conseguir muito não. Tem as duas facezinhas paralelas aqui, né? Assim, acho que deu certo. Uma aqui é a outra, né? Tem duas facezinhas paralelas, ou mais ou menos. E tem aquele biquinho que é o ângulo de ferramenta. O ângulo de ferramenta é muito pequeno, porque a lâmina é muito fininha, né? E o ângulo livre ou de folga é esse ângulo aqui de baixo, que se ele for muito pequeno, a ferramenta começa a encostar demais na madeira. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Todo mundo já viu, por exemplo, talvez alguns já tenham visto, quando eu tenho uma máquina, um processo de corte na madeira que está duas coisas. Primeiro, ela perdeu o fio, perdeu a fiação. Então essa ponta do dente aqui começa a gastar, né? E segunda, que ela está com muito contato com a madeira, muito atrito. O que que acontece? A lâmina esquenta e eu começo inclusive a queimar a peça de madeira, tá? Começo a queimar, começo a marcar a peça da madeira. Então, pessoal, mais uma vez, os três ângulos alfa, pegar aqui a ferramentazinha, alfa, beta e gama, um pouquinho pequeno, alfa, beta e gama, eles somam 90 graus. Ângulo alfa relacionado à facilidade do corte, ângulo beta relacionado ao desgaste da fiação da lâmina, ângulo gama relacionado ao atrito que a lâmina tem com a madeira. Tudo bem? Tudo bem? Entenderam? Acho que ficou razoável aí. O desenho de baixo, aqui, o desenho de baixo é a mesma coisa, tá? Só que vista assim lateralmente. E aqui, só para vocês entenderem, aqui está o estilete, ó. Nesse caso aqui, o estilete está aqui, ó. Aqui. E aqui. Tá? Essa é a pontinha do estilete, ó. Para vocês verem. E aqui seria o restinho do estilete. Tá? Então, os três ângulos estão aí simbolizados. E aí a gente tem algumas variáveis que estão naquela tabela lá de cima, que eu não vou aqui detalhar porque fica difícil de explicar. Algumas eu até explico mais quando a gente está na sala de aula, mas a gente tem aqui esse T, que é a profundidade de corte, é o quanto eu enfio a lâmina na madeira. Então é esse Tzinho aqui, né? Em outras palavras, ele vai ser, em teoria, a espessura do cavaco que está sendo gerado. Estou passando o mouse em outro lugar. Aqui, ó, é o T, é a profundidade que eu enfio o estilete na madeira, e em outras palavras vai ser a espessura do cavaco que vai ser formado, tá bom? Aqui o bois é o bois, que é do francês. Isso aqui é francês, ó, é da madeira. Madeira em francês é bois. E esse coupé aqui é o cavaco, na verdade, tá? Então aqui é o cavaco sendo formado, a madeira, e aqui, olha, alfa, nem sei que ferramenta eu tô mais uma vez, alfa, beta e gama, os três ângulos somando 90 graus. Tudo bem?
A gente está quase caminhando ou começando o final. Então, vamos dar uma lida em tudo que vai afetar ainda esse corte. Primeiro, os 3 ângulos trabalham em conjunto. Meu quadradinho. Os 3 ângulos trabalhando em conjunto. Ângulo de ataque, de folga e de ferramenta. A fricção é aquele atrito que eu estava falando para vocês. E a vibração da máquina, isso tudo também vai ser relacionado ao sucesso daquele procedimento de corte. Com relação à madeira, então largura de corte, a espessura da peça e largura de corte é a mesma coisa. A espessura do cavaco que eu mostrei, a velocidade de alimentação, que era aquela velocidade do processo caminhar ao longo da peça de madeira, que a gente vinha chamando de velocidade de avanço, tá? E uma coisa importante também relacionada à madeira que aparece agora é a historinha lá que a gente chama sempre de, deixa eu só achar minha ferramenta, de grã, né? A grã, a orientação da fibra da madeira em relação ao corte, a grã da madeira em relação ao corte. Uma coisa importante, pessoal, que eu falei naquela história que a gente conhece a madeira, né? Tudo isso que a gente está estudando tem muita relação. A gente já falou de umidade, já falou de temperatura, mas não falamos de espécie muito ainda. Então tudo isso tem relação também com qual espécie a gente está cortando, tá? Então, na paleta, né, tão grande que a gente tem para escolha de espécies, tantas espécies nativas, importantes, boas, de altíssima qualidade, várias espécies exóticas se adaptando ou que se adaptaram tão bem no nosso país, tudo isso a gente pode adaptar, programar, planejar, engenheirar, tá? Da melhor forma possível para cada espécie que a gente está trabalhando, ok? Bom, eu vou agora falar um pouquinho para vocês de corte periférico. Vou fazer um desenho aqui só para melhorar esses dois aqui. Deixa eu pôr os dois na tela. Acho que dá para a gente entender os dois do mesmo modo. E é muito mais simples de entender. E eu queria só desenhar uma coisinha aqui que eu acho que ficou faltando nesse desenho. E na verdade essa circunferência aqui é um rolo porta-facas, tá? Então eu tenho nesse corte periférico a simbologia de uma plana desengrossadeira ou desempenadeira com um eixo metálico onde eu tenho várias facas dispostas nela. Então o que eu acabei de desenhar em vermelhinho são as facas. Acho que melhorou bem o desenho. Bom, o trabalho de o que é o corte periférico? Vou ler ali. Trabalho de uma peça de madeira produzido por um corte sucessivo de facas instaladas na periferia de um cilindro metálico porta-ferramentas. As facas são colocadas de maneira a obter no mesmo cilindro um corte, aquilo é um gama também, isso se obtém com o processo de regulagem das facas. Em outras palavras, e simplificando um pouco esse texto, a gente tem um corte superficial sendo feito na peça através de uma ferramenta que corta a superfície da madeira, formando pequenos arcos, nós chamamos de arco cicloide. Então, cada faca passando na peça de madeira, deixa eu usar um outro desenho aqui, cada faca passando na peça de madeira vai comer um pouquinho dessa superfície e formar uma semicircunferência aqui embaixo. Estão conseguindo ver meu mouse aí? Então a gente tem a formaçãozinha de arcos na peça. Então é um corte bastante diferente do corte ortogonal. O caso mais comum, na situação mais comum, a gente tem isso daqui.
tá? O eixo porta-facas girando para um lado e a madeira entrando de forma oposta. Então é o que a gente chama de corte em oposição. Lembram das velocidades? Essas duas flechinhas indicam onde a gente mede a velocidade dessa rotação, que nesse caso é aquela velocidade de corte, e essa segunda flechinha a gente mede a velocidade do avanço, né? Então é como a gente avança a madeira em relação ao corte. A velocidade de corte, essa daqui, é sempre muito mais rápida nessa situação do que o avanço. Então é possível também a gente realizar um trabalho que é menos usual, mas que a gente chama de trabalho em concordância, ou seja, a gente entra com a madeira e no mesmo sentido, porque a velocidade é maior, eu consigo cortar a peça, tá bom? Então isso daqui é feito nessa máquina. Eu já mostrei essa máquina, tá? Mas vamos usar aqui a que a gente tem. Vamos usar aqui. Nossa, apareceu uma broca aí que eu não sei. Que é uma plana. A gente tem essas duas máquinas lá na marcenaria. Desempenadeira, que eu acho que ela é mais didática para a gente entender isso. A plana desempenadeira, deixa eu ver uma boa aqui para a gente olhar. Talvez até um vídeo, hein? Que tal? Vamos tentar? Aqui, a plana desempenadeira é essa máquina aqui, que tem essa rotação na parte de baixo da máquina. Vamos ver se aparece alguma coisa que estou tirando isso aqui agora, hein, pessoal? Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que sim. Propaganda aqui, espera só um pouquinho. Essa máquina a gente tem lá na marcenaria. 50% de desconto. Com a 123 mil. Vê se para num lugar bem didático aqui. Aqui. Pouco mais baixa, ela é que mete. Ah, tá. Ele tá com uma planazinha aí bem pequenininha, onde tem é quase uma máquina manual, tá? Virada de cabeça para baixo. E ele tem ali o rotor da maquininha, onde ele põe as lâminas e ela vai girar processando a madeira. Deixa eu ver o que ele vai aqui. Olha lá o processo. Agora nós vamos passar uma peça mais larga do que a mesa da plana. Para isso nós temos que tirar o batente. Ligou. Veja que eu passo a madeira um pouco em diagonal. Estão conseguindo ver aí, pessoal? Eu evito a criação de defeitos, como por exemplo degraus. Bom, não sei se funcionou muito. Não sei se funcionou muito, mas espero que tenha valido a tentativa. A tentativa tenha sido válida. Então esse corte periférico, diferente do corte ortogonal, é um corte superficial na peça de madeira, tá? Com uma sequência de facas realizando aqueles arcos que eu tentei explicar para vocês. Essa sequência de arcos, ela tem uma relação, deixa eu mostrar aqui para vocês, muito importante com a velocidade do avanço. Não sei se alguém já viu isso, mas existem peças que passaram por essa plana e ela passou muito rápido. Quando a gente passa peça de madeira muito rápida ou com avanço fora do adequado, esses arcos ficam marcados na peça de madeira. Eu falei ontem para o pessoal, eu estou olhando aqui, numa estrutura aqui da varanda, eu tenho uma peça que eu vejo todos os arcos marcados, tá? Não sei se alguém já viu isso. Se eu passar a madeira bem devagarzinho na máquina, aquilo que aquele cara estava fazendo,
eu não tenho a visualização final desses arcos porque eles não se formam completamente. A hora que começa a formar o arco, a outra faca vem e corta, e aí o resultado é uma superfície bastante lisinha, bastante reta. Se eu passar a madeira muito rapidamente, eu consigo enxergar esses arcos e a peça fica meio que defeituosa, fica toda marcada com os arcos. Tá bom? Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver isso. Bom, pessoal, como finalização, a gente tem aqui ainda alguma teoria relacionada à adequação da velocidade do corte com o diâmetro daquele cilindro, número de facas por minuto. Isso aqui é cálculo de velocidade de corte. Não vou detalhar para vocês isso, como calcular a velocidade de corte. E a última imagem, ela está bem feita à mão. Eu fiz isso alguns anos atrás, mas eu acho que ficou bem didático para a gente entender e observar, porque tem uma explicação isso. Eu tenho lá no nosso laboratório, na nossa sala de aula, algumas amostras de lâminas de serras de fita de desdobro bastante grandes. Então o que é isso? São peças de metal, né? Umas amostras das lâminas de serra de fita. E eu tenho pelo menos 4 dessas situações para mostrar ali a lâmina para vocês. O que deu para trazer aqui hoje foi esses desenhos da geometria de cada dente. Então isso daqui tem algumas informações aqui sobre a facilidade da afiação, sobre os ângulos de ataque dessas lâminas, sobre o desgaste, o atrito e algumas informações finais para entendimento de qual a melhor lâmina para qual peça de madeira. Então, por exemplo, esse dente que a gente chama de dente reto, ele chama dente reto porque ele tem na sua parte superior aqui uma linha reta, estão vendo? Aqui, ó, aqui está reto, né? Então essa parte superior é reta. Os demais têm uma curvatura, né? Esse dente reto ele é muito utilizado, possui uma afiação mais simples, um alto ângulo de ataque, que é aquele ataque na madeira, aquela inclinação para atacar a madeira, porém ele é um ângulo frágil, é uma serra que pode ser utilizada, por exemplo, para madeiras macias, para serrar pinos, por exemplo, com bastante eficiência. Se eu utilizar esse tipo de ferramenta numa espécie de alta densidade, eu vou ter muito dente quebrando, não vou ter um processo bom. Então eu vou ter fragilidade dessa lâmina de serra. Vamos ver outro aqui, bico de papagaio, parece um bicozinho de papagaio, tem maior resistência porque o ângulo de ferramenta, se vocês notarem, é um ângulo de ferramenta maior, né? Onde que está esse ângulo de ferramenta aqui? Está aqui, ó, pessoal, essa distância aqui. Então esse corpo da ferramenta, aqui está o ângulo, na verdade, né? E eu tenho uma porção de ferramenta de metal maior, tenho uma serra mais durável. Uma informação interessante é o tamanho da garganta da lâmina. Garganta é esse espaço, né, essa boca que forma, onde eu vou ter o acúmulo da serragem e a retirada da serragem que está sendo produzida daquele processo ou da peça de madeira. Então ele é muito eficiente, o bico de papagaio, na retirada da serragem. Olha como eu posso variar isso. Eu posso ter dentes mistos, grande garganta, ângulo de ataque alto, tá? Pontinha do dente alto, resistência intermediária. Na de dente reto, Matheus, na verdade em todas elas têm a garganta. A garganta do dente reto está aqui, ó, tá?
toda essa regiãozinha aqui é a garganta do dente, tá? Ali sempre vai sendo acumulada a serragem. Se a gente reparar para debaixo, tem uma garganta maior, porque faz essa curva aqui. E o tamanho desses dentes também varia muito, tá? Esse último aqui, eu tenho um exemplo lá também, ele chama de dente projetado, é aquele dente para serrar madeira dura. E eu acho legal ele estar aqui no final, porque ele tem algumas características interessantes. Nesse dente projetado para serrar madeira dura, eu tenho um corpo de ferramenta bastante grande, uma pontinha para melhorar o ângulo de ataque e uma garganta para retirar a serragem também bastante grande, que é toda essa área aqui. Tudo bem? Aqui no final, esse era mais ou menos o desenho que eu faço na lousa, no quadro, que tem os 3 ângulos aqui. Vocês falam assim, mas eu entendi ali no estilete, né? Onde que eu meço os 3 ângulos no caso dessas serras, né? Isso aqui, pessoal, a gente pode usar para o serrote, para as serras de fita, para as serras circulares também, tudo funciona desse jeitinho. E aqui eu tenho os 3 ângulos e um exemplo, né, de recomendação dos ângulos. Aí ataque 30 graus, ferramenta um ângulo maior de 44 e a folga, aquele espacinho para não manter atrito, 16 graus ali de folga. Tudo bem, galerinha? Bom, eu vou fazer algumas considerações finais sobre isso, 5 minutos finais para a gente encerrar aí por volta de 11 horas. Isso tudo é uma compilação de muitas informações, de muito material bibliográfico. Diria que é um resumo do resumo de técnicas, variáveis, fórmulas, planejamentos, adequação de características de lâminas e maquinários para processamento de diferentes espécies. Então, obviamente, eu não tenho a intenção de transformar aqui depois dessa aula vocês em grandes especialistas em planejadores ou programadores ou engenheiros para projetarem máquinas para madeira, mas é uma indicação desse caminho, ok? Então, assim, tem informação aí a mais, coisas que eu passei batido, vocês podem ter reparado, tem mais variáveis, mais informações a serem detalhadas, estudadas. Cheguei a ministrar aulas de processamento na pós-graduação, onde a gente entendia isso. Eu tenho uma apostila do professor Roger Hernandes, que é um professor peruano que trabalha no Canadá. Era um grande parceiro nosso, um amigo nosso mesmo. Quem trabalha com o professor Roger hoje é a professora Rosilei, que está lá no Canadá, e ele recebeu vários alunos nossos para orientação em mestrado e doutorado, que foram fazer mestrado e doutorado na Universidade de Laval, no Canadá. Ele é especialista em tudo isso. E eu conheci o Roger, o professor João, fizemos cursos dele, que ele ministra cursos no Brasil esporadicamente. Tá? Então eu tenho uma apostila desse curso onde tudo isso é muito detalhado para quem quiser se aprofundar e de repente vir a trabalhar com isso numa pós-graduação ou mesmo futuramente na vida profissional. Tudo bem? Olha, eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Isso tudo tá... Então, André, esse material tá ali no SIGA, tá bom? Para vocês baixarem essa aula. É a aula Teoria de Corte número 1. Outros materiais, posso tentar passar tudo isso por e-mail. As apostilas, eu tenho mais um prejuízo, né? Eu tenho uma pequena biblioteca lá na sala de aula, né? Material bibliográfico, muita coisa eu não tenho no formato digital, tá, André? Mas se você se interessou, alguém mais, assim que for possível, vai ser tudo disponibilizado para vocês, tá bom? Então, na semana que vem, a gente deve começar
a tratar. Tem 3 assuntos importantes que eu não quero deixar de ministrar para vocês, que é a aula de pátio de madeira, classificação de toras e fluxo operacional, que eu falei que, lembra que eu falei que, não sei se foi nessa turma, que eu falei que tem um vídeo de uma serraria na Suécia, que a gente vê altíssima tecnologia de processamento, aula de resíduos e aula de certificação em madeiras. E aí a gente vai detalhar também mais e melhor como vai ser feita a avaliação, a prova. Tá bom? Tenho ficado satisfeito com o que o pessoal tem produzido, tenho gravado inclusive essas apresentações também, gravado assim, cada um faz um pequeno PowerPoint, grava e me envia. A gente tem utilizado até o grupo do WhatsApp para distribuição da prova e para entrega da prova também, tá bom? Então lá no dia 26, né, de agosto, que a gente marcou, 26 de agosto, vocês na véspera ou de manhã, logo de manhã, me mandem os arquivos da prova respondido pelo WhatsApp e vocês apresentam a prova à tarde. Para gravar a apresentação, Ana, então é o seguinte, essa é uma boa pergunta. Olha, eu já tive altíssimas edições de mídia e tive coisas mais simples. Vocês podem fazer o seguinte, faz uma apresentaçãozinha no PowerPoint, tá? Faz uma apresentação no PowerPoint, vocês vão compartilhar a tela e vocês vão passar aqui e explicar exatamente como eu dou aula aqui, tá bom? Se quiser gravar, não, eu falei, Ana, você não entendeu bem, o que eu tenho gravado é o seguinte, guardado, eu tenho guardado as apresentações em PowerPoint, as provas, tá bom? E gravado, eu gravo tudo como eu gravei aqui a aula de hoje, tá? Eu estou gravando tudo que está acontecendo, aqui são aquilo que eu ponho no YouTube para vocês. Mas vamos lá, explicando mais uma vez. Preencha a prova no Word, grava o artigo no Word, me manda no WhatsApp. Faz uma apresentaçãozinha com algumas imagens, coisa bem simples, para apresentar no dia da prova. Se conseguir, faz isso aqui que eu estou fazendo hoje. Compartilha a tela e fala. Quiser, não precisa ligar a câmera, não, só passa explicando. Mas já teve gente que gravou tudo, fez uma mídia, assim, gravou e mandou para mim gravado, tá bom? Mas pode deixar, depois a gente fala da prova direitinho, vamos deixar um bom espaço para isso, eu vou mostrar para vocês algumas provas anteriores, posso disponibilizar, aliás, eu acho que até já está lá, pessoal, naquele canal do YouTube, tá? Não sei se alguém já viu, alguém está vendo lá as coisas que eu estou falando. Tem as aulas, as últimas aulas das apresentações. Vai ser na hora da aula. Ana, você tem prova de tarde? Não, vai ser na hora da aula. A gente faz de manhã, tá bom? Bom, pessoal, são 11 horas. Fico satisfeito aqui de ter passado a manhã com vocês mais uma vez, tá bom? Fiquem tranquilos que a prova a gente vai explicar direitinho e nos encontramos aí no mesmo horário, no mesmo endereço, quer dizer, o endereço não sei se vai voltar a ser o mesmo, tá bom? Na semana que vem, desejando como sempre a todos aí saúde, sucesso nos desafios, para que a gente tenha uma feliz superação de tudo isso que a gente está vivendo nos próximos anos. O arquivo dessa aula não está no Cigar, eu vou dar uma conferida agora, tá, André? Vamos fazer o seguinte, eu ponho aqui no WhatsApp para vocês, espera aí. Se vocês aguentarem só um minutinho, deixa eu pôr aqui no grupo do Zap de vocês, deixa eu localizar aqui. Aula Teoria de Corte 1. Espera aí só um segundinho.
Tá aqui. Ah. Pronto, André. Tá chegando aí no zap de vocês. Vou dar uma conferida. Era para estar lá. Tá bom? Foi no WhatsApp. Eu vou dar uma conferida. Agora me deu uma dúvida aqui se eu formatei todos os arquivos dessas turmas no SIGA. Vou dar uma conferida, tá? Tem esse, tem vários outros materiais que é para estar lá disponível, tá bom? Depois eu coloco, vou dar uma conferida nisso. Mas já tá, essa aula já tá aí no zap. Valeu, pessoal. Mais alguma coisa? Dúvidas? Então, vou parar aqui a nossa gravação.